final do ano passado. Então, a gente vai contar um pouquinho sobre a nossa experiência nos projetos, sobre a nossa experiência como intercambistas. A apresentação, ela vai abordar, então, primeiramente, o que é o Propsi, para aqueles que não têm conhecimento do que se trata. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre cada projeto, então, vai explicar um pouquinho do projeto dele, que era o Green Fire Removal. Eu vou explicar um pouquinho do Life No Waste, que era o meu projeto. A gente vai falar, então, das experiências nossas lá como intercambista, como era o nosso dia a dia por lá. E no final a gente vai abrir, então, para perguntas, para caso vocês ainda tenham alguma dúvida. A gente vai começar falando um pouco sobre como é o Propsi, processo de seleção. Como Edu disse, o Propsi ele é um programa de intercâmbio estudantil, ele é promovido pela reitoria do IFSC, ou seja, não é exclusivo do nosso campus, quem se inscrever para ele vai estar concorrendo com alunos de todo o estado. As bolsas, as inscrições para as bolsas, elas são feitas exclusivamente para um projeto, ou elas são de pesquisa ou estágio, dependendo de qual projeto é. E os alunos, eles recebem um apoio financeiro do Instituto, que normalmente é de R$ 11.500, mas com o índice de vulnerabilidade social, ele pode ser aumentado para R$ 14 mil. E os projetos, eles variam de edital em edital, ou seja, varia todo semestre, mas os lugares, eles são mais ou menos fixos, tipo, para os técnicos, os projetos, eles são sempre para instituições parceiras em Portugal, principalmente no Instituto de Porto e no Instituto de Beja, que é para onde a gente foi. Bem, sobre o Propsi, se você quiser participar, tiver interesse, eu não sei se tem pessoas aqui de fases iniciais, mas eles lançam editais 2 vezes por ano, então existe um edital lançado no final do primeiro semestre e outro no final do segundo, sendo os alunos enviados no semestre seguinte para realizar o programa. Quaisquer dúvida, utilizem o edital como um apoio, então lá vai ter todo o cronograma, documentação necessária, os projetos que vão participar aquele ano. Então, é só pesquisar no site do IFSC por Propsi, lá você vai ter acesso aos editais, tanto passados quanto os editais de agora. É bem fácil de encontrar, é só tacar lá no site. Sobre a seleção, a gente vai falar um pouquinho de como ela funciona. Basicamente, são 2 etapas. A primeira delas é a etapa classificatória, onde eles vão criar um ranking com os alunos que se inscreveram, utilizando com base, então, o coeficiente de aproveitamento acadêmico deles e também a conclusão de curso. Só é permitido que alunos que estejam entre 25% e 65% de conclusão de curso participem do programa. Então, isso equivaleria nos cursos técnicos integrados do nosso campus entre a terceira e a sexta fase. Então, eles já fazem essa pré-seleção de quais fases podem participar. E se tem uma preferência, então, para as fases mais avançadas, então, os alunos que estão ali na sexta fase têm uma certa vantagem acerca dos que estão ali, por exemplo, na terceira. A segunda etapa vai ser uma etapa eliminatória, então eles vão pegar aquele ranking de colocados e fazer uma entrevista para ver o nível de proficiência em inglês. Então, uma entrevista rápida, de questão de 5 minutos. A gente até achou que ela seria mais difícil, mas qualquer pessoa que saiba o básico da língua inglesa consegue passar para ela tranquilamente. E você só precisa alcançar uma nota 6 para então ser aprovado e poder realmente ingressar no projeto. Eu vou começar falando do meu projeto, que era o Green Fire Removal. Ele era um projeto novo em Beja, do Instituto Politécnico, e ele acontecia no Laboratório de Controle de Qualidade de Águas da Escola Superior Agrária, que era um departamento desse instituto. O objetivo dele é a remoção da cafeína da água através de fitorremediação. A fitorremediação é a utilização de plantas para remediação de corpos d'água ou de solo. No caso desse projeto, a gente usou a Vetiver zanioides, que é um capim muito abundante lá em Portugal e que é muito usado para esses projetos de fitorremediação. E o sistema que a gente usou era de fluxo subsuperficial vertical, que é basicamente o que está na imagem, em que tem um vaso plantado e que a água ela entra por cima, sai por baixo para a coleta. Aqui era o canto, nessas fotos dá para ver o canto em que ficava as plantas no campus,
Na primeira imagem, elas estão cobertas para proteger da chuva que estava acontecendo naquelas semanas, e isso iria interferir nos resultados do nosso projeto, porque ia entrar muito mais água do que estava sendo controlado ali. E na última imagem, dá para ver bem os tonéis em que ficava armazenada a água com a solução nutriente que era bombeada para alimentar essas plantas. A maior parte do meu tempo eu passei numa sala separada do laboratório, que era a sala de cromatografia, em que eu mexia nesse aparelho da foto, que é o cromatógrafo líquido de alta eficiência, ou HPLC. Ele é usado para separar e quantificar os componentes de uma solução, e ele retorna um resultado na forma de um cromatograma, que é um gráfico como tá nessa imagem da esquerda. Eu basicamente tinha que mexer no programa do HPLC, que era específico para ele, e com esse programa eu conseguia controlar as condições operacionais, como, por exemplo, o fluxo de solvente que passava pelo aparelho, a temperatura da coluna e as frações solventes, como está mostrando ali naquele retângulo todo dividido e colorido. Cada uma dessas cores era um dos frascos de solvente que a gente podia escolher, a gente podia regular quanto a gente pegava de cada frasco. Esses frascos, eles ficavam na parte de cima do aparelho, e a gente sempre tinha que ir trocando, porque a gente nunca podia deixar o aparelho desligado. Ou seja, a gente sempre estava usando solvente. Então, uma das minhas atribuições no projeto era preparar novos solventes, que a gente usava principalmente acetonitrila e água acidificada. Porque senão, se a gente desligasse o aparelho, a coluna ela acabava ficando seca e podia acabar estragando. Outra coisa que a gente tinha que cuidar da coluna era com contaminação. Quando eu cheguei lá, na primeira semana, estava com uma contaminação muito grande de cafeína na coluna. Ou seja, a gente botava uma amostra com uma quantidade mínima e no resultado, no gráfico, aparecia um pico com centenas de vezes mais cafeína do que devia ter. Daí a gente tinha que fazer várias rodadas para remoção. Outro objetivo do projeto, além de analisar a cafeína, era ver quais as melhores condições do aparelho para analisar essa cafeína. Ou seja, eu tinha que fazer várias tentativas com várias condições diferentes, várias condições operacionais diferentes, e o meu caderno, ele era basicamente essa estrutura que está mostrando no slide, que era o nome da tentativa, as amostras que eu analisei e as posições em que elas ficavam no aparelho, o método que a gente utilizou e os resultados, que eu sempre desenhava os picos lá, porque como eu não tinha muito conhecimento sobre o cromatograma, eu sempre tinha que mostrar eles para a professora. Daí, como a gente não tinha muito tempo para conversar às vezes, porque ela era muito, muito tarefada, eu sempre desenhava eles no caderno para conseguir mostrar mais rápido. A gente coletava as amostras 2 vezes por semana, 2 amostras cada vez, uma da entrada do vaso, a entrada da água, outra da saída. A gente refrigerava elas e depois a gente analisava elas com o método final que a gente definiu. E esse projeto, ele me ajudou bastante a treinar várias técnicas laboratoriais que eu já tinha aprendido e outras que eu não tinha visto. Tipo, na preparação de solvente para o HPLC, eu tinha que fazer a acidificação da água até um pH específico, que era mais ou menos 2,5. Então, eu usava um pHmetro, como a gente já tinha aprendido, eu fazia filtração a vácuo para purificação da água. Na extração da cafeína do tecido das plantas, ou seja, a gente pegava as folhas, triturava elas com um método que era o de areia do mar, que a gente conseguia extrair o máximo de cafeína possível. Depois de todo um procedimento, a gente acabava obtendo a amostra, botando ela num rotoevaporador, que era alguma coisa que eu não tinha visto ainda no curso. Outra análise que a gente fez era análise de clorofila A, B e carotenoides, que a gente pegava 2 amostras, uma com uma planta que tinha adição de cafeína e outra sem adição de cafeína. A gente triturava elas, passava elas por todo o processo, e no final a gente analisava os teores dessas clorofilas A, B e carotenoides através de espectrofotometria.
em certas faixas, certos comprimentos de onda de 470, 649, 664 e 750 nanômetros. E era basicamente isso que eu fazia com o meu projeto. Só que, como ele não tinha muitas análises rotineiras, eu tinha bastante tempo livre para participar de outro projeto que também era coordenado pela minha professora, que era o projeto Green Eco Roxo. Era um projeto bem parecido com o meu, que também usava leitos flutuantes, ou seja, leitos dessas plantas, leitos macrófitas, que são as plantas que a gente utilizava, para melhoria da água de massa, melhoria da qualidade de massas de águas superficiais. Era bem parecido com o meu projeto, só que era numa escala muito mais ampla. Ele era um projeto de 4 anos, que já estava acontecendo desde o começo de 2017, e era financiado, ainda é financiado, pelo governo de Portugal e pela União Europeia. E com esse projeto, eu pude fazer bem mais coisas do que eu faria só com o meu, como, por exemplo, aqui, essas são umas fotos da gente cuidando das plantas que eram abrangidas no projeto. A gente tinha que trocar a água de todas, fazer uma triagem, tirando as podres, as doentes, as com parasitas. E essa da foto é a bolsista encarregada, que ela era uma brasileira também, que a gente pôde conversar bastante. Ela era uma brasileira que mora há bastante tempo lá, uns 9 anos, em Portugal, e ela era encarregada desse projeto. Outra coisa que eu achei muito interessante que esse projeto me proporcionou foi a saída a campo. Eu não teria saído se eu tivesse ficado só no Green Fair Removal, porque eu não tinha motivo para sair a campo. Mas com o Green Eco Roxo, eu tive a oportunidade de sair para fazer a inspeção de modelos que já tinham sido aplicados na lavoura e para fazer a coleta de amostras para análise depois. Agora eu vou apresentar um pouquinho do meu projeto, que era o projeto Life No Waste. Bem, primeiro de tudo, o meu projeto, na verdade, se chama Life No Waste, avaliação de utilização de cinzas de biomassa e resíduos orgânicos na recuperação do solo em Portugal, mas por se tratar de um nome imenso, a gente tratava ele sempre como o Life. Ele faz parte de um projeto maior que é desenvolvido pela União Europeia, que é o projeto Life Environment and Resource Efficiency Project Application. Então, ele se trata de um projeto que tenta diminuir o impacto ambiental da União Europeia. Então, a gente fazia uma parte disso que se tratava da análise de solos de mina. A gente tinha o objetivo, então, de tentar utilizar biomassas e cinzas provenientes da indústria de papel de Portugal na recuperação de solos de mina. Então, a recuperação daqueles solos que sofreram com bastante erosão por causa da atividade de mineração, que tem uma contaminação por metais pesados e tem uma deficiência de nutrientes, então a gente tentava recuperar isso utilizando essa pasta de papel e as cinzas. E eram especificamente de 3 minas, a mina de Lousal, São Domingos e a Justrel. O meu projeto ele tinha 5 etapas, a etapa A, B, C, D e E, sendo que iria desde, então, da caracterização daquele solo degradado de mina, então, ver do que ele estava deficiente, o que tinha lá contaminando aquele solo e qual o impacto daquele solo para os seres que ali viviam. Então, passava para a segunda parte, que era a parte realmente de aplicar o remediador, que no caso seria a pasta de papel e as cinzas, para então a gente ir para a etapa C, que foi a etapa que eu participei, que era avaliar a diferença entre aquele solo inicial para o solo após a remediação. Então, a gente fazia a análise das características do solo, tanto físico-químicas, quanto características, por exemplo, de retenção de água. A gente fazia análises ecotoxicológicas naquele solo, e a gente também fazia alguns ensaios para ver a fertilidade dele, tentar identificar quais características melhoraram. A minha atuação, esse projeto ele era desenvolvido, então, por uma professora chamada professora doutora Patrícia Palma, que ela é encarregada dele. Ela é professora da Escola Superior Agrária, do Instituto Politécnico de Beja. Eu trabalhava basicamente em 2 laboratórios do Instituto, que era o Laboratório de Solos e o Laboratório de Análises Ecotoxicológicas, onde eu atuei em 3 eixos principais, que foram as análises físico-químicas e caracterização do solo, análise de atividade enzimática dos solos e as análises ecotoxicológicas deles.
A primeira de todas, que são as análises físico-químicas, a gente tentava caracterizar da melhor forma possível aqueles solos, então a gente caracterizava, por exemplo, o pH e a condutividade deles, utilizando métodos que eu já conhecia, que era utilizando o pH-metro e condutivímetro de bolsa, então foi algo simples para mim. Então, a gente também fazia, por exemplo, caracterização de matéria orgânica. Esse era um pouco diferente, era uma técnica que eu ainda não tinha aprendido dentro do IFSC, que era a titulação de oxirredução, que eu vim aprender no semestre seguinte. A gente também fez análise, por exemplo, de cálcio, que era algo que eu já tinha visto também, então eu passei a ver ela mais a fundo, que era a titulometria de complexação no semestre que eu retornei, mas eu já tive um contato anterior a isso. Eu também fiz análises como a análise de metais livres, que a gente utilizava a espectrometria de absorção atômica, que era algo extremamente novo para mim, eu não tive contato, mas esse tipo de análise a gente fazia em conjunto com alguns outros laboratórios. Então, a gente preparava toda a análise e enviava para o laboratório vizinho para que eles fizessem a análise em si para a gente. A segunda parte, que foram as análises de atividade enzimática, a gente utilizava a atividade enzimática como um bioindicador de qualidade do solo. Então, eu fazia análise de desidrogenase, beta-glucosidase e ureases. Era também um método novo que eu não tinha visto ainda, mais a fundo. Eu ainda não vi, na verdade, que é a espectrofotometria. Então, a gente preparava as amostras e, de acordo com a intensidade da coloração delas, a gente conseguia determinar a concentração dessas enzimas no solo. Então, a gente utilizava comprimentos de onda de 546 nanômetros para as desidrogenases, 405 para as beta-glucosidase e as ureases a gente fazia 690 nanômetros. Então, o último eixo que eu dividi ali foram as análises ecotoxicológicas, que a gente trabalhou. Eu considero que foi o que eu mais ganhei lá, que era algo que eu já tinha mexido no IFSC antes, o meu projeto integrador 2. Eu fiz, querendo ou não, análises ecotoxicológicas, mas eu ainda não tinha conhecimento direito delas, e eu não tinha tanto um rigor do método quanto eu tive ali durante o meu intercâmbio. A primeira das análises ecotoxicológicas que eu fiz foi os ensaios de germinação, onde basicamente a gente utilizava os solos de mina que a gente recuperou e utilizava também o solo controle produzido no laboratório por nós mesmos para a gente ver a qualidade do solo. Então, a gente plantava, por exemplo, 40 sementes de determinada espécie vegetal e analisava a taxa de germinação delas. Então, a gente via quantas germinaram no solo controle, se teve alguma diferença para solos em diferentes concentrações de solo de mina. Então, a gente fazia essa análise tanto para monocotiledôneas quanto para dicotiledôneas. Eu trabalhei especificamente com o agrião e com a cevada lá, enquanto eu passei aquele tempo, mas foi uma análise que eu já tive um pouco de contato aqui no IFSC também. A segunda análise era a digestão ácida das plantas, onde a gente basicamente pegava essas plantas que foram germinadas durante os ensaios de germinação, fazia digestão ácida delas e calculava, então, determinava os teores de metais, micronutrientes e também de contaminantes, como os metais pesados. A gente utilizava isso principalmente como uma análise de bioacumulação nas plantas, para ver se aquelas plantas absorveram, por exemplo, os metais pesados que estavam presentes naquele solo. A próxima que a gente também fazia, a gente utilizava o Taminocelos platyurus, que é um minúsculo crustáceo, que ele é bem sensível às alterações do ambiente. Então, o que a gente fazia era basicamente pegar aqueles solos de mina, fazer lixiviados com eles, ou seja, a gente colocava eles sobre agitação mecânica, filtrava e pegava a água essa água que tinha um teor de metais, tinha contaminantes, e botava os saminocelos lá para que eles se desenvolvessem, e a gente via a taxa de mortalidade deles como um fator para análise da toxicidade daqueles solos. A terceira análise, a quarta análise que a gente fazia, ela utilizava a P. subcaptata, que é uma alga. A gente fazia um procedimento muito parecido com o que a gente fazia com tâminos. A gente pegava lixiviados do solo e colocava uma amostra conhecida daquela alga para se desenvolver naquele meio de cultura. E depois a gente via a inibição do crescimento delas. Então, em um meio de cultura adequado, ela teria um grande crescimento. E fatores que influenciam, por exemplo, a toxicidade dos solos,
elas viriam a inibir o crescimento dessas algas. E com isso a gente poderia determinar a toxicidade daquele solo também. A última análise ecotoxicológica que eu participei foi utilizando o Vibrio fischeri. O Vibrio fischeri, ele é uma bactéria do tipo Vibrio que ela produz uma bioluminescência, então, basicamente, ela vai soltar uma luz exatamente como ali naquela foto, e a toxicidade do ambiente pode fazer a inibição dessa bioluminescência. Então, a gente fazia o mesmo procedimento que a gente fazia com as outras, a gente pegava um desviado de solo, colocava uma quantidade conhecida de víbrios ali, e a gente utilizava o equipamento chamado Lumistock 300, que ele conseguia detectar uma bioluminescência mesmo, uma diferença de bioluminescência mesmo que pequena, e quantificar, então, qual era o nível de toxicidade daquele solo também. Eu pude participar de mais um projeto, assim como o Bruno, a minha professora era orientadora do Fitofarm Gest, que era um projeto muito semelhante, com análises muito semelhantes à do Life No Waste, mas ela era focada para solos agrícolas que passaram por fitorremediação. Então, eles utilizavam, por exemplo, fitofármacos, e eles eram solos voltados para a cultura de vinha, azeitona e outras culturas como de girassol, ervilha. Então, a gente recebia os solos dos agricultores, analisava eles e via as condições daquele solo, assim como também a gente se preocupava com as culturas e com os hidrantes, que eram as origens, por exemplo, de irrigação daqueles solos. Como eu falei, então a gente também fazia as análises de hidrantes, então a gente caracterizava as águas que a gente coletava, então via teores de cálcio, pH, condutividade, e também fazia a caracterização das culturas, então a gente vivia recebendo milho, uva, azeitona, e a gente fazia então as análises físico-químicas e análise de qualidade daqueles alimentos também. Assim como o Bruno, eu tive a oportunidade de sair a campo para coleta, que era algo que, infelizmente, eu não ia poder ter no Life No Waste, porque não era período de coletas. Então, eu pude sair para coletar as amostras de hidrante junto com a professora e com as minhas colegas de laboratório. Foi uma experiência que eu ainda não tinha tido aqui no IFSC, que eu achei muito enriquecedora também. Agora a gente vai falar um pouco sobre as nossas experiências no intercâmbio que não foram relacionadas à Bolsa. Começando pela nossa chegada a Portugal. A gente, dá para ver que o nosso caminho ele não foi tão direto como a gente gostaria, como muita gente gostaria, partindo de São Paulo direto para Portugal. Isso por causa que quando a gente foi comprar, a diferença do preço entre uma passagem direta e uma com duas escalas, a gente não queria passar de duas, era muito gritante. Então, a gente optou por pegar uma passagem com duas escalas. O nosso caminho foi de Guarulhos para Zurique, na Suíça, de Zurique para Munique, na Alemanha, e depois a gente foi para Portugal. A entrada na União Europeia, que muitas pessoas acham complicada, para a gente foi, na verdade, bem simples. A gente chegou lá e a gente achou que talvez fosse dar problema pelo período que a gente ia ficar. A gente ia ficar um período longo de 3 meses. Mas logo na imigração, a gente já explicou que a gente estava indo para a Europa com o objetivo de desenvolver projetos de pesquisa. A gente apresentou as documentações que o IFSC forneceu para a gente. Então, a gente mostrou a nossa carta de concessão de bolsa, mostrou que a gente tinha formas de nos manter lá durante aquele período. Eles perguntaram algumas coisas como onde a gente iria ficar, a gente explicou que a gente já tinha reservado a residência estudantil, a gente comprovou tudo isso e em questão de 5 minutos a gente conseguiu entrar, foi bem tranquilo. Então, de Zurique a gente seguiu viagem, chegou em Lisboa e lá a gente teve a sorte de ter encontrado com a Renata, a professora do nosso curso. Ela estava passando um período lá, então ela e o marido dela foram até o aeroporto, receberam a gente, deram toda a ajuda que a gente precisava para chegar até o hostel que a gente iria ficar naquela noite, para então no dia seguinte a gente acordar bem cedo, pegar um ônibus e nos dirigir para Beja, que fica mais ou menos umas 2 horas de Lisboa. Chegando em Beja, a gente foi direto para a residência estudantil, que, como o Eduardo disse, a gente já tinha reservado o nosso quarto lá. A gente dividia o quarto com mais 2 pessoas, cada quarto tinha 4 pessoas no total. A gente escolheu a residência estudantil por uma série de vantagens, porque tanto pelo tamanho, porque ela tem 4 andares, mais um sótão, mais um porão, foi muito, muito interessante isso.
Também o preço é muito acessível, porque ele é voltado para estudantes. A cozinha era totalmente equipada lá, tinha 2 máquinas de lavar, a gente não tinha que se preocupar com roupa de cama nem com toalha, porque eles providenciavam isso, a gente só tinha que trocar semanalmente, e também ficava numa distância muito boa do instituto. Quando a gente chegou no Instituto pela primeira vez, a gente conheceu outros intercambistas, e o Gabinete de Relações Internacionais, que cuida de todos esses programas de intercâmbio, eles fizeram uma semana de boas-vindas para a gente, em que a gente teve que fazer apresentações pessoais, a gente foi envolvido em uma série de atividades bem interessantes, como vários quizzes sobre o território de Portugal, sobre a cultura de Portugal. A gente fez um tour pela cidade, por alguns pontos turísticos, com o gabinete, em que depois a gente teve que fazer uma competição de vídeos em grupos, né, sobre a nossa experiência até aquele momento. Então, a gente pôde se entrosar bastante com os outros intercambistas. A gente também teve um workshop de degustação de vinho, dos vinhos tradicionais lá daquela região. Como o Bruno falou, a gente não estava lá sozinho, tinham várias outras pessoas que fizeram intercâmbio com a gente, de vários programas diferentes. Então, tinham pessoas que eram de programas europeus, como o Erasmus, que vieram de outros países da Europa ali para Portugal para estudar no IPBEJA. Existiam pessoas aqui do Brasil mesmo, como a gente do Propsi e pessoas do Bartolomeu de Guzmão, que é um programa de intercâmbio daqui. Então, a gente acabou conhecendo muitas pessoas lá. Eu acho que foi uma parte grande, muito enriquecedora, principalmente de se estar na residência estudantil, onde a gente acabou tendo contato com 33 pessoas diferentes que talvez, se a gente estivesse numa moradia com mais 2 ou 3 pessoas, a gente não teria oportunidade de conhecer. A gente fez amizades incríveis lá, a gente conheceu amigos que ficaram com a gente a viagem inteira, que viajaram com a gente juntos para alguns lugares, que a gente conversa até hoje. Então, foi uma experiência incrível. A cidade não tinha muitas coisas para se fazer de lazer, então eles têm um cinema, tem alguns parques e as piscinas públicas, só que não era tantas coisas assim para a gente se ocupar durante todo o período. Então, grande parte do nosso período de lazer a gente passava com esses alunos intercambistas, que a gente fez amizade, então a gente fazia algumas confraternizações, fazia jantares, ou simplesmente a gente saía na praça para jogar vôlei. Então, foi uma experiência muito enriquecedora. E uma coisa muito legal é que a casa tinha uma grande diversidade de culturas, então dentro da residência tinham pessoas de vários países diferentes, como da Eslovênia, da Itália, Lituânia, Cabo Verde, da Espanha, ali mesmo de Portugal, algumas pessoas que vinham de outras regiões para morar ali e estudar no instituto, e vários brasileiros. Os brasileiros eram mais ou menos metade dos moradores da residência, então a gente tinha uma diversidade muito grande de culturas, a gente conseguiu experimentar pratos típicos de outras regiões do mundo que talvez nem nos passasse da nossa cabeça de conhecer, a gente conseguiu aprender, não aprender, mas tipo, ter contato com outras línguas, e foi uma experiência bem marcante. As trocas culturais, principalmente, então, ouvir música, até as histórias em si, porque cada um vivia numa região com uma cultura diferente, então a gente ia contando umas coisas, algumas pessoas achavam estranho, outras achavam, isso é normal, e isso aconteceu até mesmo entre os intercambistas brasileiros, porque tinham intercambistas de todos os locais do Brasil, então realmente era uma diversidade cultural muito grande. Agora a gente vai reservar um tempo para falar para dar algumas dicas sobre essa viagem, sobre esse programa, e porque a gente passou por vários perrengues diferentes e a gente gostaria de passar um pouco desse conhecimento para que vocês não passem pelos mesmos. Começando pelos documentos. Quando a gente ia viajar, a gente estava em dúvida entre pegar o visto de estudante ou de turista. O de turista não é preciso providenciar, é só entrar no país que tu já está automaticamente com visto turista, e tu pode ficar 3 meses lá, e o visto de estudante, ele te deixa ficar até 6 meses lá naquele país, na União Europeia em si. Só que um problema que a gente encontrou é que pelo curto espaço de tempo entre as reuniões do Propsi e a nossa viagem, porque a gente tinha um prazo para chegar lá, um prazo final, talvez
tivesse a possibilidade da gente não conseguir o visto de estudante a tempo. Então, a gente optou por ficar só com visto de turista, e isso não atrapalhou em nada. Vocês vão ver que a gente fez várias viagens, a gente conseguiu aproveitar tudo, porque o Propici em si, ele é feito para que os alunos eles não precisem providenciar o visto, para que eles consigam ficar só com visto de turista. Outra coisa bem importante é a tradução juramentada, principalmente para aqueles que querem viajar para fora de Portugal durante esse período, ou, como no nosso caso, que entraram ou vão entrar para a União Europeia por outro país que não Portugal, como a gente entrou pela Suíça, então lá eles não falavam português, então é bem importante deixar pelo menos alguns documentos reservados, traduzidos para o inglês, porque normalmente eles não pedem, mas é sempre bom, porque alguém pode, alguma hora, implicar com isso, com essa falta de tradução. E para os menores de 18, eu não sei, eu acho que é a maioria que está interessado nesse programa, é bem importante, desde o começo, já agilizar a emancipação, porque eles vão te pedir no Propici, desde a primeira reunião, eles já pedem a emancipação feita, então é sempre bom fazer desde que tu receber o resultado positivo de que tu passou para esse programa, porque dependendo da sua situação, pode demorar bastante para te conseguir a emancipação. Um outro ponto importante da emancipação é que na Europa, muitas vezes, eles não vão levar isso tão a fundo, então você pode ter aquele documento, mas eles não vão considerar tanto, eles ainda vão considerar você um menor de idade. Então é interessante que já no seu passaporte você tenha o visto para viagem desacompanhado, é uma coisa muito importante, facilita muito. Você não vai precisar, por exemplo, de outros documentos assinados pelos seus pais que te autorizem a fazer essa viagem, então é mais fácil que você já tenha isso no seu próprio passaporte. Agora a gente vai falar também um pouquinho sobre a alimentação, como isso funcionava lá. A alimentação lá em Portugal, eu acho que ela é, de certa forma, semelhante ao que a gente tinha aqui, talvez com um tempero um pouco diferente e um pouco mais gordurosa, eu diria, mas ela era muito ainda parecida com o que a gente tinha aqui. A gente tinha duas opções diferentes. A gente poderia cozinhar na residência, então tirar um tempo do nosso dia e fazer nosso almoço e almoçar lá e depois retornar para os nossos trabalhos no instituto, mesma coisa na janta, ou a gente tinha a opção de comprar no refeitório do instituto um ticket que nos dava a permissão para almoçar lá durante aquele dia, então por 2,80 € você poderia ter um almoço bem completo, que iria desde entrada até prato principal, sobremesa, suco. Então era tipo, realmente era uma comida que dava para você sustentar durante todo o dia. Só que a gente muitas vezes optou por fazer a alimentação em casa, porque a gente conseguia economizar muito mais cozinhando na própria residência. A residência tinha tudo: fogão, panela, geladeira, então a gente conseguia comprar nosso alimento, cozinhar lá, armazenar ele, a gente poderia comer durante a noite. Então, tipo, a gente tinha uma liberdade maior também do que a gente iria comer. No instituto a gente estava muito preso a algumas opções que iriam variando durante os dias da semana. Então, a gente preferiu mais fazer alimentação em casa, era mais até econômico. Em questão de compra de comida lá, os mercados, eles, a maioria, possuem cartões de desconto, então a gente tinha os cartões dos mercados que, às vezes, faziam a gente economizar muito dinheiro, a gente conseguia economizar, por exemplo, 4, 5 euros em uma compra, então era uma diferença significativa. E os mercados também possuem marcas específicas do mercado, então a gente conseguia comprar alimentos de qualidade e muito mais baratos, então era algo tranquilo de se fazer. Então, se vocês forem para lá, optem de preferência por fazer a sua alimentação em casa, acho que você vai economizar muito e também vai comer com uma qualidade bem alta. Agora, passando para os planos de telefone e internet móvel, que é uma coisa bem importante quando estiver lá. Sempre optar por planos mais longos, os planos mensais são os que mais valem a pena, dá para achar bem rapidinho as principais operadoras numa pesquisa rápida do Google. E se vocês conseguirem, porque a gente teve um problema com isso, porque quando a gente chegou lá, o plano que a gente tinha planejado em pegar teve uma falha de comunicação e disseram que não tinha. Então a gente teve que ficar revisando em outros planos. Até que a gente encontrou o chip da Moshi.
lá no campus, a gente não sabe se vai ter ainda quando vocês forem, mas a gente achou pessoas distribuindo chips grátis, claro, a assinatura dele, mas era uma assinatura de 6 meses de internet e ligações limitadas, e vale muito a pena porque, tipo, isso tira todo o estresse que você teria com a escolha e com ficar voltando para aquela loja, da loja da operadora, para ficar pagando, porque a gente teve que ir umas 5 vezes cada um para resolver os problemas. Então já tira todo o estresse todo um peso dos teus ombros. E querendo ou não, lá você fica um pouco refém do chip de internet, porque toda a comunicação que você vai ter com as pessoas de lá, com as pessoas aqui do Brasil, você depende de ter uma conexão, então é meio inviável estar lá sem ter uma internet móvel que pelo menos supra as suas necessidades do dia a dia. Falando um pouquinho de viagem e transporte, primeiro, ali dentro da própria cidade, tudo em Beja é muito próximo, então você provavelmente vai ficar preso a uma região ali próximo ao Instituto, que é onde geralmente tem as casas, as residências estudantis e os apartamentos que são alugados para estudantes, então eles ficam em geral ali. É, também ali os mercados ficam todos perto, o instituto, a residência, então você vai viver naquele núcleo. Então, não é necessário gastar com ônibus, então o transporte se torna muito barato, você consegue fazer tudo na cidade a pé. E caso você acabe morando longe da residência, existe a opção de você entrar em contato com o instituto e eles disponibilizam bicicletas para os estudantes. Então, você pode pedir, fazer o pedido da sua bicicleta e utilizar ela durante o dia a dia. Agora, acerca de viagens em Portugal e para fora. Uma parte muito importante do intercâmbio é também as trocas culturais. Então, as cidades que você vai conhecer, a cultura nova que você vai ter contato, tudo isso vai enriquecer muito essa experiência. A gente ganhou bastante com as experiências de laboratório, mas eu considero que a experiência cultural foi algo que a gente não conseguiria ter em outro lugar e foi algo extremamente enriquecedor também. Então, a gente aproveitava os fins de semana para conhecer cidades ali perto de Portugal. é, a gente utilizava a rede Expresso, que é uma rede de transporte de lá, por ônibus, que eles possuíam um bilhete chamado de bilhete jovem. Então, a gente conseguia economizar muito, muito dinheiro, porque bilhetes que sairiam por 15 euros, a gente pagava cerca de 8 euros, 7 euros. Então, a gente conseguia economizar muito para conhecer cidades muito bonitas. Então, em um fim de semana, a gente saía, conhecia uma cidade, interagia com os outros intercambistas ali, e economizava muito dinheiro também, e também era uma saída de lazer, considerando que Beja era uma cidade bem pequena. Sobre as viagens pela Europa, a Europa dá a oportunidade de você conhecer muitos lugares ali perto, porque é tudo muito junto, então você consegue viajar para outro país com muita facilidade. Eles possuem, então, vários voos low cost, que são voos de baixo custo, então por questão também de 10 a 20 euros, você conseguiria comprar uma passagem para outro país, para conhecer uma cultura totalmente diferente da que você estava tendo ali em Portugal. Então, se você for e tiver essa oportunidade, faça, porque vale muito a pena. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as viagens que a gente acabou fazendo lá. A primeira cidade que a gente acabou conhecendo foi a cidade que a gente acabou morando lá por 3 meses. Então, o gabinete já apresentou para a gente a cidade. A gente foi levado para conhecer os pontos turísticos, como o Castelo de Beja, a Catedral, uns parques na região. E a gente também teve a oportunidade, logo na primeira semana, ir com os outros intercambistas para as piscinas públicas de Beja, que eram muito bonitas, e a gente conseguiu aproveitar ali a última semana de verão também na Europa, então foi uma experiência muito legal. O segundo lugar que a gente foi para Sines, em que o gabinete ele organizou toda essa viagem com comida inclusa. A gente passou o dia inteiro surfando com o instrutor e comendo pizza na costa de Portugal. Então foi muito legal. A gente também teve a oportunidade de conhecer Évora, que é uma cidade ali próxima de Beja, uns 45 minutos de ônibus, mais ou menos, que ela é uma cidade muito bonita, bem interessante, a gente conseguiu conhecer ela inteira em um dia. Ela possui a maior catedral da Europa, então a gente acabou conhecendo. Foi uma oportunidade também de a gente interagir com os outros intercambistas que estavam lá, então foi logo nas primeiras semanas, a gente ainda não tinha um vínculo muito grande, mas foi uma forma de a gente quebrar essas barreiras, então além de conhecer uma outra cultura, a gente também fortaleceu as amizades que a gente tinha lá. E quando a gente já estava com elas bem fortalecidas,
a gente decidiu fazer uma viagem para Lisboa, que foi a cidade em que a gente passou mais tempo depois de Beja, porque a gente sempre tinha que passar por ela para ir para outros lugares. E quando a gente foi lá, a gente também foi uma viagem de fim de semana. Nós fizemos todo aquele percurso do típico turista, que é visitar várias catedrais, os centros históricos, o Castelo de São Jorge, e fazer uma parada no final para comer aquele pastel de Belém. A gente também teve a oportunidade de visitar os nossos colegas intercambistas do Propsi, que estavam em Porto. Então, a gente tirou um fim de semana e viajou até lá, a gente conheceu a cidade, interagiu com eles. A gente teve a oportunidade de conhecer a Luísa e a Júlia, que eram intercambistas do campus Chapecó, que a gente ainda não tinha conhecido pessoalmente. Foi muito divertido, a gente conseguiu compartilhar as experiências que a gente teve, porque foram duas experiências totalmente diferentes. Quem viveu em Porto teve uma realidade, quem viveu em Beja teve uma outra. Então, além de a gente poder conhecer a cidade, que é uma cidade muito bonita também, conhecer a culinária típica, a gente comeu a famosa francesinha. Então, a gente conseguiu aproveitar bastante e ainda conviver de novo com algumas pessoas daqui e ter aquela interação de novo entre os intercambistas. Mais para o final da nossa bolsa, lá para o meio para o final de novembro, a gente conversou com as nossas orientadoras e a gente conseguiu uma folga de 2 semanas, em que a gente decidiu fazer uma viagem internacional, começando por Londres. Primeiro ponto foi a Inglaterra, em que a gente visitou a Torre de Londres, a Piccadilly, que é uma rua muito famosa, o Museu de História Natural, o Madame Tussauds, que é aquele museu de bonecos de cera. Eu consegui ver um musical num dos teatros que tinha lá, que foi simplesmente incrível. A gente visitou a casa de Sherlock Holmes, na Baker Street, e depois a gente passou para Cracóvia. A gente tinha um grande objetivo viajando para Cracóvia, na Polônia, que era conhecer Auschwitz, que foi o maior campo de concentração nazista que existiu. Então, a gente queria ter aquele contato com essa parte da história que, querendo ou não, é muito marcante da nossa sociedade. Então, a gente teve a oportunidade de fazer um tour pelo campo de concentração, ver como é que foi, de fato, a realidade de quem vivia ali dentro. Então, foi uma viagem bem pesada, a gente realmente saiu de lá bem tocados. E foi basicamente uma aula prática de história, algo que talvez a gente tenha visto realmente em sala de aula, mas que lá foi muito mais vívido. E esse lugar é um lugar muito marcante, porque, embora ele tenha sido um lugar horrível para a humanidade e a gente queira esquecer, ele serve, na verdade, exatamente para o contrário, para tentar lembrar a gente de que a nossa sociedade consegue chegar a um extremo, como foi o nazismo, e que a gente não quer que chegue nisso de novo. Então, que a gente tem que lutar para que a humanidade se afaste o máximo possível desse tipo de extremo, esse tipo de agressão e violência, dessa desumanidade. Saindo desse clima tenso, a gente partiu direto para a Bélgica. A gente fez 2 paradas lá, começando por Bruxelas. A gente ficou um dia e meio, então, pela distância entre os pontos turísticos, a gente conseguiu ver só algumas coisas, como, por exemplo, o Museu de Histórias em Quadrinhos, porque as HQs elas começaram lá na Bélgica. O Atomium, que é uma estrutura gigante feita para simbolizar um cristal elementar de ferro. A gente visitou também a Mini Europa, que é um parque bem conhecido, que tem várias miniaturas de monumentos e de locais históricos da Europa. E depois a gente passou para uma cidade menor, que era Bruges. Bruges ela é uma cidade bem pequena, ali perto de Bruxelas, é uma cidade linda. Ela é conhecida como a capital da batata frita e do chocolate, então vocês já podem imaginar que foi uma viagem muito interessante. Ela também é famosa pelos canais, então a cidade inteira é cortada por diversos canais e rios. Ela é famosa também pelos moinhos de vento. Foi um dia bem agradável lá que a gente passou, a cidade é bem pequena, a gente conseguiu conhecer basicamente ela inteira, conhecemos vários centros históricos, conhecemos um pouco até mesmo da evolução da batata frita, que a gente não imaginou que tinha uma história tão profunda em cima dela. Foi uma experiência muito legal, e ela foi bem diferente das outras que a gente teve, porque Bruges é uma cidade
bem menor se comparadas, por exemplo, a Londres, a Lisboa, a Cracóvia, a França. Então, era uma cidade bem diferente. E o nosso último ponto, nosso ponto final, antes de voltar para Portugal, foi Paris, na França, em que a gente pegou um ônibus de Bruges até essa cidade. Quando a gente foi lá, a gente passou 3 dias e, infelizmente, a gente pegou uma boa parte desse tempo, estava chovendo, então foi bem corrido, bem molhado. Só que a gente ainda assim conseguiu ver muita coisa. A gente encontrou alguns intercambistas do Propsi que estavam viajando na mesma época, perto da Torre Eiffel. A gente conseguiu conversar com eles lá. Provamos bastante da culinária local e passamos um dia no Louvre. A gente passou um dia inteiro caminhando por lá, não conseguiu ver nenhum quarto de todas as exposições. Visitamos as catacumbas, como mostra ali na foto o túmulo de Marie Curie. E, por fim, a gente voltou para o hostel, se preparou para voltar para Lisboa, porque já era o fim do nosso intercâmbio, então a gente já tinha que se preparar todo para voltar para o Brasil. Agora a gente vai abrir para vocês, caso tenham alguma pergunta, alguma dúvida, queiram saber um pouco mais de o que a gente desenvolveu lá nos projetos, ou dúvidas acerca do Propsi, dúvidas acerca de como é viver lá, vocês podem mandar no chat, que a gente vai respondendo. Ah, que bom que gostaram. É uma, é uma coisa bem boa compartilhar um pouco da nossa experiência. Aquilo que a Tula falou ali é muito legal, porque a gente imaginou que a gente ia ter um ganho técnico lá em Portugal, e a gente não tinha pensado talvez que acontecesse o contrário. Então, a gente chegou a levar coisas que a gente fazia aqui, que eles não usavam lá no dia a dia. Então, a gente tem microbiologia na quarta fase do nosso curso, e eu cheguei lá e fui fazer ensaios que necessitavam de ambiente estéreo e tal, e eu tinha uma praticidade muito grande de mexer com isso, então tinha coisas que eu fazia lá muito mais fácil que elas, então eu conseguia contribuir também, levar um pouquinho do que eu aprendi aqui para lá, então foi uma troca mútua no final. A gente aprendeu bastante coisa que a gente não tinha visto ainda e que eu acho que vai enriquecer bastante aqui. A Vitória perguntou como a gente lidou com medo de viajar para fora do país. Eu te digo que uma boa parte eu estava bem, eu estava me apoiando no Eduardo, porque eu era menor de idade nessa época, então eu estava morrendo de medo, porque era a minha primeira viagem internacional. Eu já tinha viajado antes, mas nunca para passar tanto tempo assim fora. E, tipo, meio que eu e Bruno a gente sabia que lá quem ia ter que lidar com basicamente todos os problemas era a gente, tipo, não ia ter muito como a gente pedir ajuda para alguém daqui. Então, era meio tenso saber tudo, mas eu acho que a gente foi vivendo, basicamente. Tipo, a gente deixou as coisas acontecerem, ia lidando com o que acontecia lá e E agora tentava pensar. agora a gente sabe o que dá para fazer, o que não dá para fazer, porque a É, gente passou por bastante coisa que a gente fica tipo, meu Deus, como é que a gente deixou isso acontecer? se a gente tivesse a oportunidade de fazer de novo, seria uma experiência muito diferente agora também. A gente perguntou aqui qual era a sensação de voltar para o Brasil e comparar o que a gente tem aqui com o que a gente tem lá. E eu acho isso foi uma coisa muito importante, porque eu voltei para cá não mais. Não é nem menosprezando, mas eu passei a valorizar muito mais o que a gente tem aqui. Sim. Eu percebi que a forma, até mesmo como a gente lida com os problemas, por exemplo, em laboratório, que foi uma coisa muito fácil de perceber. Lá eles são mais metodológicos, então eles têm um rigor muito grande, saiu daquilo do método, eles já têm mais dificuldade de fazer as coisas. Aqui a gente tem uma adaptação muito fácil, a gente consegue lidar com os problemas de uma forma diferente do que foi lá. Então eu passei a valorizar a forma que a gente age aqui também,
e a valorizar o que a gente tem aqui. Por exemplo, no técnico, eu estou tendo conhecimentos muito aprofundados que pessoas que eu interagi lá da graduação e do mestrado não tiveram aqui, não tiveram ainda. Então, eu comecei a ver que a nossa educação aqui tem um potencial muito grande, que os alunos que a gente tem também tem um potencial muito grande. Então, eu passei a valorizar bastante o que a gente tem aqui no Brasil. O Bruno Cavagnoli perguntou em relação ao projeto, vocês fizeram algum tratamento de resíduo? Então, isso é um ponto que a gente ficava, que eu posso dizer que a gente ficava bem agoniado lá, que não tinha muitas empresas terceirizadas para tratamento de resíduo. A gente até tentava separar alguma coisa para, tipo, no mínimo fazer uma neutralização para não jogar de volta, para não jogar pelo ralo as coisas mais ácidas ou básicas. Só que realmente esse é um ponto que a gente viu que dava para melhorar bastante naquele lugar, tipo naquele laboratório, porque quase não tinha tratamento para os resíduos. De certa forma, eles deixavam, isso era um pouquinho deixado de lado por eles, não era nem que eles não tinham total condição de fazer isso, mas eles meio que não se preocupavam tanto. E eles até estranhavam a nossa super preocupação com isso, porque o tempo todo a gente fala, tá, mas a gente não vai tratar isso antes de descartar, e eles já estavam acostumados a descartar aquilo naturalmente. Então, muitas soluções que a gente sabia que eram tóxicas para o meio ambiente, que a gente jamais descartaria na pia, a gente tinha que explicar para eles o porquê daquilo, e mesmo assim, como eles não tinham nenhuma indústria, nenhuma empresa que tratasse a maioria dos resíduos para eles, e nem muita preocupação com isso, muitas vezes os resíduos eram descartados de forma incorreta. A gente tentava evitar isso ao máximo, então tentava neutralizar, que nem o Bruno falou, tentava retirar a coloração, esse tipo de coisa, mas muita coisa lá era descartada de uma forma incorreta. Mais alguma dúvida? Então, sobre os gastos. O Propsi, ele dá para a gente uma quantidade de R$ 11.500. Esse dinheiro foi suficiente para a gente comprar nossas passagens para ir para lá, pagar a moradia e pagar a nossa alimentação. Então, o Propsi, ele fornece o dinheiro necessário realmente para você ir lá e desenvolver um projeto de pesquisa e ficar lá durante aqueles 3 meses. As partes de viagens e outros tipos de experiência ali são coisas que a gente acabou gastando a mais, então nossos pais nos ajudaram financeiramente para isso, mas o Propsi, ele fornece realmente uma quantidade que dá exatamente para o objetivo dele, que é levar os estudantes para desenvolver projetos de pesquisa nas instituições parceiras. Mas tu também, mas não, desculpa, pode falar. Pode falar. Mas também, quando estiverem lá, não precisa ficar muito paranoico com não gastar, não gastar. Eu cometi esse erro. Eu economizava em muita coisa, porque quando tu vai ver a alimentação, principalmente lá, tem umas coisas que são muito baratas. Tipo, tu compra vários pães por 34 centavos de euro, sabe? Eram algumas coisas que eram muito baratas. Então, tipo, dá para gastar um pouco mais em certas coisas para que tu viva com uma certa qualidade ali. Também não precisa se sacrificar. Exato, você tem que priorizar o que você quer fazer lá. Óbvio, você poderia gastar absurdos em alimentação lá, realmente, se você quiser. Você consegue comprar uma alimentação muito cara, gastar muito dinheiro com comida. Se seu objetivo é realmente ir para lá experimentar a culinária, por exemplo, ok, é uma experiência diferente. Mas se seu objetivo, por exemplo, é conhecer outras culturas por lá, então talvez você consiga economizar um pouco mais em alimentação e outras coisas e tentar fazer viagens. Então, vai do seu objetivo com ir para lá desenvolver, ir para lá para o intercâmbio. Tipo, o que você quer? Quero focar 100% em ficar em laboratório, aprendendo técnica nova, ficar na cidade, conhecer as regiões ali perto.
Ok, então provavelmente seus gastos vão ser menores. Ah, eu quero conhecer outros países, isso já eleva um pouco seus gastos. Então, vai da forma que você administra seu próprio dinheiro. A Maria Ah, Clara, montagem dos roteiros. Você quer explicar um pouquinho, Bruno? olha, então, a gente começou montando roteiros diferentes. Eu ia para um lugar, o Eduardo ia para outro. Só que, como eu tinha perguntado antes, aquele medo de viajar internacionalmente sozinho. Eu estava com esse receio, então eu acabei me adaptando ao roteiro de viagem que o Eduardo estava preparando. Só que ele também, tipo, mudou algumas coisas, porque ele já tinha visitado alguns lugares e eu queria bastante visitar, tipo, Paris. Ele queria voltar, mas ele, tipo, eu queria bastante visitar esse lugar. E foi mais por afinidade mesmo. E uma coisa é que quando a gente estava procurando os voos low cost, tem certas vezes em que o preço ele aparece muito barato. Então, tipo, quase que não dá para evitar comprar essas passagens. Porque às vezes eles chegam a 8 euros uma viagem internacional. Era muito da nossa programação também. A gente pesquisava bem, para que lugar é mais barato ir saindo de tal. E daí a gente montou um roteiro fazendo com base nas passagens aéreas mais baratas. E a gente montava um roteiro com base na cidade, na região. Tipo, quero conhecer tal região dessa cidade. Daí a gente montava um roteiro para aquele dia ali. E assim a gente ia montando, mas foi bem tranquilo. Perguntaram, acho que essa aqui vai ser a última pergunta, considerando que a gente já está no É. tempo. Uhum. Sobre se a gente fez alguma pesquisa sobre os locais antes de viajar, se a gente leu o blog. Eu já tive alguma experiência em algumas cidades lá, então eu meio que sabia como montar os roteiros, mas muita coisa a gente pesquisava em blogs de viagem. Então a gente usava roteiros que já estavam pré-prontos e adaptava um pouquinho para aquilo que a gente queria. A gente pegava dicas com a minha irmã, que ela estava morando lá naquele período também, então ela ajudou a gente. A gente perguntava para os outros intercambistas que estavam ali já há um tempo antes, então eles saberiam explicar melhor para a gente como economizar durante a viagem, como fazer as coisas. Então a gente fez bastante pesquisa. A gente sentava, gastava uma noite inteira montando o roteiro e montando o É. planejamento para as viagens, para tentar economizar o máximo de dinheiro, aproveitar da melhor forma possível e também conhecer aqueles lugares que a gente realmente queria conhecer, não simplesmente pegar um roteiro pronto de um lugar que a gente não quer ver e ir para lá só porque era mais simples. Eu acho que então a gente já chegou no limite do tempo. A gente queria agradecer a presença de todo mundo. Sim. É, Se vocês tiverem qualquer últimas dúvidas que não foram sanadas aqui, podem mandar para a gente. A gente disponibilizou o nosso e-mail aqui. Vocês podem procurar a gente nas redes sociais também, em caso de qualquer dúvida, entrar em contato. A gente responde tudo com o maior prazer. Então, a gente queria agradecer a presença de todo mundo e desejar uma ótima semana e ótimas apresentações e palestras nessa SNCT.